No curso de produção para personagens 3D da Academia Criativa, eu ensino a criar olhos para personagens cartoon, e esses olhos são feitos utilizando técnicas procedurais, usando os nodes que a gente tem disponíveis no Blender. E aí que eu decidi simplificar bastante o processo e criei o Cartoon Eye, que é um sistema para criação de olhos dentro do Blender, e é exclusivo para os alunos da academia. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem criar o Cartoon Eye. Serve como uma visão geral e como um mini tutorial, e você vai ver como é possível criar diferentes looks sem ter que mergulhar nos nodes, utilizando apenas sliders através de um shader group altamente complexo. Então vamos nessa, porque esse vídeo tá bem legal. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode instalar o Cartoon Eye. Então eu venho em File, Append, e aí a gente localiza o nosso arquivo, clico 2 vezes, venho nessa pasta Collection, e aí eu escolho a Collection Cartoon Eye. Então, imediatamente o Blender cria para a gente uma Collection, e dentro dessa Collection a gente tem um Empty, e dentro desse Empty a gente tem as duas principais meshes, o olho e a córnea. Então, aqui com esse Empty, eu posso levar os dois juntos para onde eu quiser. E, lógico, eu posso rotacionar, escalonar e mover para onde eu quiser. E, lógico, agora para eu poder alterar aqui o meu objeto, eu venho na mesh do olho e escolho os materiais que eu quero alterar. No caso, a íris e também a esclera. Então, o Cartoon Eye, ele vem principalmente para a gente não ter que lidar com esse tipo de coisa sempre que quisermos trabalhar com olho procedural. Então transformei tudo isso numa interface bem mais amigável e que permite você criar uma gama de estilos bem diferentes. Então vamos começar pela esclera, que é a região mais simples, e eu vou mostrar as principais funções aqui desse sistema. Então, primeira coisa, a gente pode modificar a cor da esclera, coisa básica. A gente tem também um contorno da esclera, que é essa região aqui um pouco mais preta, tá? Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho disso. Perceba que se em alguns momentos você mexer aqui e o parâmetro parecer muito sensível, você deve trabalhar segurando o Shift, tá? Então aí os incrementos eles ficam bem mais fáceis de lidar. Então aqui é o tamanho. Se eu quiser eu posso desligar por completo o efeito, certo? Então veja só, agora está desligado, e aí aqui eu ligo, tudo é bem descritivo. A gente tem contorno, esclera, ligar, barra desligar, que significa que ligar é para a esquerda e desligar é para a direita, tá? Então a gente não está vendo por causa do tamanho, então eu vou aqui só alterar um pouquinho o tamanho. E por fim a gente tem uma definição que atua como uma espécie de contraste, tá? Para ajustar aí o quão preto isso vai ser. Então, nós também temos um parâmetro de subsurface para a região da esclera, o que coloca um pouco de sombreamento para deixar as coisas mais orgânicas. E por fim, a cor desse sombreamento, o que eu recomendo deixar um tom que lembre sangue, para o sombreamento dessa parte branca ela refletir um tom avermelhado. E nós temos aqui Specular e Roughness relativos ao material desse objeto. No caso da íris, é onde se concentra a maior parte da ação, então vamos dar uma atenção aqui. Percebam que a gente tem esse design. Eu vou mostrar aqui esses parâmetros alterando completamente o que a gente está vendo aqui. Então, nós podemos escolher uma outra cor para íris. Por exemplo, eu vou botar um tom aqui um pouco mais castanho. Pouco mais por aqui, tá? E aí a gente tem, aqui embaixo nós temos um parâmetro de opacidade, e esse parâmetro de opacidade se refere à saturação e ao valor. Então eu posso ajustar a saturação para mais ou para menos, e eu também posso ajustar o valor, o que vai escurecendo ou clareando a minha íris, tá? Então eu vou deixar assim por enquanto. E aqui em cima a gente tem uma opacidade geral do efeito. Isso aqui só tem uso se a gente tiver mexido na saturação e no valor, certo? Onde
Se eu desligar a opacidade, a gente volta para o que era antes e com a opacidade ligada, a gente acaba ativando, digamos, essa saturação e o valor. Então a gente tem a escala da íris em X e em Y. É sempre interessante que essas escalas em X elas têm uma certa proporção. Geralmente o X fica legal sendo o dobro do Y, mas lógico, você pode fazer como quiser. Aqui não está bem o dobro seria se aqui fosse 5, mas eu coloquei 6 porque eu achei que o design ficou legal. Vou até aproximar mais para que vocês vejam melhor. Então, eu posso modificar isso. Vamos botar, por exemplo, 5 e aqui eu vou botar 2. Então veja só como agora aqui o nosso design já modificou bastante. Eu posso deixar isso aqui em 5 também, e aí veja só como o desenho fica. Posso botar em 1, então a gente já tem bem menos detalhes, só que o aspecto aqui fica ainda mais, digamos, cartunesco, por assim dizer. Então isso aqui é uma opção interessante, certo? Então a gente tem também essa escala em X e Y, onde a gente afeta os dois eixos de uma forma geral, e com isso a gente pode colocar a nossa íris assim, dando uma aparência de mais detalhes nela, ou menos, se assim eu quiser, diminuir aqui o tamanho. Tá? Então isso faz com que, na verdade, os detalhes cresçam em razão disso. E aí a gente tem esse offset, o que acaba rotacionando a nossa íris e criando padrões diferentes aqui. Então eu vou deixar assim por enquanto. A gente tem também um brilho interno. Esse brilho interno coloca um pouco mais de cor se mesclando com a íris. Então veja só como eu estou aqui com esse tom um pouco mais amarelado. Posso botar o que eu quiser, na verdade. Então eu vou colocar um tom levemente puxando para o verde. E aí a gente pode ajustar o tamanho desse brilho. Veja só como agora ele está crescendo bastante. O ideal é usar tamanhos pequenos, tá? E com cores que se mesclem bem com a cor principal da íris. Nesse caso aqui, eu acho que a gente pode só voltar um pouquinho mais para o amarelo. E tudo isso só afeta só um pouco aqui, dando um aspecto um pouco mais intenso aqui no brilho, certo? Então, a gente tem também uma sombra que dá um pouco mais de profundidade à íris. Veja só que a minha opacidade está em 0.8. Eu vou diminuir totalmente. E aí veja só como aqui, mais à direita, a região está bem mais clara. Eu vou colocar no máximo. E aí veja só como agora ficou bem mais escuro, tá? Em razão da opacidade. E aí a gente pode rotacionar essa sombra, o que nos ajuda a dar ainda mais profundidade no desenho da íris. Porque nem sempre a gente consegue pegar uma sombra aqui, dependendo da posição da sua luz. Então é legal você poder meio que fakear essa sombra para ajudar a dar um look mais legal aqui no seu olho. E também nós temos o tamanho da sombra, tá? Onde eu posso diminuí-la ou eu posso aumentá-la, certo? Então isso aqui, lógico, a gente deve sempre usar em conjunto com a opacidade, só para, enfim, poder chegar no look mais legal, ok? Então, veja aqui que eu tenho tamanho grande ou pequeno, ou seja, grande para a esquerda e pequeno para a direita. A gente tem também uma auréola interna logo ao redor da pupila, o que é um item que acrescenta bastante realismo. Então eu posso aumentar a opacidade dessa auréola, colocar em 100%, e aqui a gente pode ajustar o tamanho dessa auréola. Então veja só como agora, puxando um pouco para cá, a gente começou a colocar uma certa coloração aqui na auréola, de acordo com essa cor que a gente tem bem aqui, com essa que na verdade pode ser qualquer uma, muito embora tons mais pro vermelho ou pro azul, eles tendem a ter um resultado um pouco melhor, um pouco mais visível. Então eu vou botar esse tom mais ou menos assim de amarelo, e aí veja só como essa auréola em conjunto com o brilho da íris, a gente começa a dar um aspecto um pouco mais orgânico a essa zona bem aqui. Eu vou inclusive diminuir a opacidade da auréola, tá? E também diminuir aqui o tamanho do brilho. E aí veja só como a minha íris agora, em relação a cores, ela está bem flat nessa região, principalmente próxima à pupila. Então eu vou colocar aqui de novo
um certo brilho. Talvez só aumentar um pouquinho mais. E eu vou aumentar a opacidade da auréola. E aí agora a gente tem um pouco mais de coloração aqui ao redor da pupila, certo? E lógico, a gente ainda tem uma intensidade geral para esse controle dessa auréola, o qual a gente pode atualizar aqui à vontade. Então, a gente tem agora um sliderzinho para controlar a quantidade de detalhes do nosso olho. Então, eu vou desligar totalmente os detalhes. A gente tem apenas o shape geral da íris aqui. E aí eu vou aumentar a quantidade de detalhes ao máximo. E agora essa íris ela fica ainda mais detalhada, certo? Então, a gente pode, nesse quesito, aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho desses detalhes, o que vai dando um aspecto bem mais, digamos, refinado aqui na íris, tá? A gente tem também um parâmetro de distorção. Eu vou colocar apenas um de distorção e aí veja só como a íris agora ela fica quase um aspecto espiralado. Vou colocar 2 e aí a gente vai aumentando a quantidade de detalhes até que a distorção começa a dar um aspecto um pouco mais orgânico, certo? E também temos uma intensidade desses detalhes, onde a gente pode colocar esses detalhes bem mais intensos ou diminuir bastante a intensidade, acaba atuando como uma espécie de nitidez. E aí a gente também tem a quantidade de detalhes que a gente pode aumentar ou diminuir. Veja só como agora o aspecto aqui ficou bem ruidoso, tá? Em relação a esses detalhes. A gente também pode, lógico, diminuir essa quantidade. E aí veja só como agora a gente tem um visual bem interessante aqui. Achei que ficou até legal dessa forma. E no caso, a gente ainda tem um parâmetro de roughness, o que vai deixar esses detalhes um pouco mais espalhados ou menos espalhados. Veja só aqui com roughness baixo, ó, esses detalhes eles ganham um aspecto bem mais nítido, enquanto que um roughness alto faz com que esses detalhes fiquem mais espaçados. E, lógico, isso deixa um pouco mais realista também. E aí a gente ainda pode fazer um offset nesses detalhes, o que faz com que eles rotacionem e mudem de posição. Então, é bem versátil, dá para criar vários looks bem legais, como vocês estão vendo aqui. A gente ainda tem um parâmetro para controlar um contorno da íris, que seria um contorno um pouco mais interno aqui nessa íris, onde a gente pode aumentar o tamanho ou diminuir, lógico. Mas é sempre uma boa ideia aumentar um pouquinho mais. Ok, segurei Shift para deixar um pouco melhor. E aí a gente tem aqui um contraste geral desse nosso amigo aqui. O que vai, lógico, acrescentando um pouquinho mais de vida aqui no contorno, certo? Então, lógico, a gente ainda tem um contorno da pupila, que é o contorno lá embaixo, onde a gente pode aumentar ou diminuir. Veja só. Às vezes, quando a gente mexe um pouco aqui, a gente precisa ajeitar outros parâmetros, como, por exemplo, o tamanho da auréola, que agora ficou pequena demais, então a gente tem que compensar ou diminuindo o tamanho para que fique tudo aqui bem encaixado, certo? Então, além disso, deixa eu dar Ctrl Z, eu vou só ajustar um pouquinho aqui o tamanho da pupila. E com isso eu vou pegar aqui o tamanho da auréola e dar um leve ajuste também. Então, ok, agora sim. Então, além disso, a gente ainda tem aqui um parâmetro de aleatoriedade que está no máximo, o que faz com que tudo aqui fique 100% randômico. Se eu diminuir agora os parâmetros aqui dentro, eles começam a ficar um pouco mais simétricos. Não fez tanta diferença, porque a gente está com os detalhes no máximo, mas se eu desligar, ó, veja só como agora o parâmetro geral da íris ele fica bem mais geométrico, certo? Justamente por causa dessa aleatoriedade aqui. Então, eu vou voltar para a aleatoriedade máxima e agora minha íris ela começou a ganhar um contorno, um formato um pouco mais aleatório, e aí com isso a gente pode ligar de novo a opacidade dos detalhes e a gente começa a ver os detalhes surgindo de novo na nossa íris, tá? Então, a gente ainda tem lá embaixo parâmetros gerais do material, de metalness, por exemplo,
que deixa aqui a íris com um aspecto mais metálico e, portanto, mais reflexivo. Specular Tint, para fazer com que o brilho do reflexo leve em conta a cor do material e não tanto a cor da luz, por isso que está em 1. Eu não recomendo mudar isso. E a gente tem o Haugness, que é o quão nítido vai ser esse reflexo, ou melhor, o quão difuso vai ser esse reflexo, né? O Haugness alto deixa o nosso reflexo mais difuso, tá? Então a superfície ganha um visual menos brilhante, enquanto que um Haugness mais baixo faz com que a superfície do material fique mais brilhante, certo? Então veja só como, em comparação com o que a gente tinha antes, nós fizemos um visual 100% diferente, tá? 100% diferente mesmo. A gente começou com um olho verde e agora a gente terminou com esse olho e com um shape 100% diferente, o que mostra para vocês a versatilidade desse sistema Cartoon Eye, e ele abre margem para vocês criarem aí vários estilos de personagens, certo? Uma última coisa é que aqui na pupila, lógico, você pode aumentar o Haugness geral, você pode diminuir o espécula da região da pupila. Isso aqui é um material básico, então eu não me preocupei em colocar toda aquela interface basicona de shaders, tá? Até porque nessa altura, se você está trabalhando com isso, um conhecimento mega básico de como os materiais no Blender funcionam é algo que eu já espero de vocês. E aí, só para finalizar, esse nosso objeto, ele tem algumas shape keys, alguns vertex groups para ajudar vocês caso precisem, e com essas shape keys a gente pode alterar o tamanho do olho. A gente seleciona a shape key que queremos mudar, veja só o tamanho do olho, grande ou pequeno, e aí aqui ajustando o valor, a gente começa a diminuir o tamanho do olho, tá? Isso faz com que nós precisemos ajustar alguns parâmetros. Vou voltar agora aqui na minha íris e vou pegar aqui o contorno da íris, ajustar aqui um pouquinho o tamanho, ó. Veja só, colocar aqui de forma que a gente recupere um pouco esse detalhe nos arredores, que é bastante importante, tá? E aí eventuais outros parâmetros que você sentiu que mudou, você pode ajustar aqui nos sliders, certo? Então, não só isso, a gente também tem o tamanho da pupila, ok? Onde a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho da pupila, fazer com que essa pupila ela pareça mais dilatada ou não. Isso, de novo, a gente pode precisar ajustar aqui o contorno da pupila para compensar também, ó, deixar a pupila mais dilatada ou não, ok? E também nós temos uma profundidade da pupila, onde ajustando aqui, a gente faz com que a região da íris ela fique mais inclinada em relação até a pupila, tá? Então, com isso a gente pode chegar em looks bem únicos aqui nesse olho. Uma conhecida limitação do Cartoon Eye, pelo menos nessa data em que esse tutorial foi gravado, é que quando a gente muda o tamanho do olho, nós perdemos a possibilidade de ajustar o contorno da esclera, que foi aquele primeiro parâmetro que a gente viu aqui. Então, ligar ou desligar não faz nenhuma diferença. Mas isso é algo que a gente vai ter corrigido na versão 2, além, lógico, de outras novidades também. Então, é isso aí. Isso aqui é um bônus para os alunos do curso de personagens 3D da academia. Eu espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até a próxima.